Bem-vindos a esta análise visual. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo e super fascinante no contexto histórico, linguístico e teológico de uma das passagens mais contundentes do texto bíblico, Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10. A ideia aqui é desvendar as camadas dessa narrativa de um jeito bem claro, direto e dinâmico. Para isso, a nossa jornada vai funcionar como um verdadeiro mapa temático, dividido em 5 etapas rápidas: o contexto histórico, a raça de víboras, frutos do arrependimento, a soberania de Deus e, fechando o estudo, o machado à raiz. Vamos direto para a seção 1, o contexto histórico, o choque das elites. É aqui que a história começa a esquentar. Certo, vamos mergulhar nisso prestando atenção à própria raiz do texto. Ao ver muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, pensa na cena. João Batista estava lá, realizando aquele ritual de purificação nas águas, e de repente ele nota a aproximação de 2 grupos fortíssimos e muito influentes. Mas quem eram exatamente essas pessoas caminhando na direção dele? Isso ilustra brilhantemente o contraste enorme que existia no cenário daquela época. De um lado, a gente tem os fariseus. Eles eram super rigorosos, seguiam à risca tanto a lei escrita quanto a tradição oral, e acreditavam com unhas e dentes na ressurreição, nos anjos, no reino espiritual como um todo. Do outro lado, os saduceus. Essa era a verdadeira elite aristocrática, o pessoal focado no templo. Eles eram muito mais materialistas, aceitavam só a lei escrita e negavam totalmente a ideia de anjos, espíritos ou ressurreição dos mortos. Ou seja, 2 visões de mundo diametralmente opostas, convergindo para o exato mesmo evento. E é aí que a gente entra na seção 2, a raça de víboras, o confronto. O clima pesa de vez. É impossível não notar a severidade do que acontece a seguir. Disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É uma imagem muito forte, não é? Um profeta rústico, do deserto, desafiando abertamente as figuras mais poderosas da sociedade, lançando um insulto pesado e questionando, na frente de todo mundo, quais eram os reais motivos que os levavam até ali. Eles estavam tentando escapar do que, afinal? Para a gente pegar o peso monumental da coisa, precisamos dar uma olhada no grego koiné original. A expressão genemata ekidnon, que a gente traduz como raça de víboras, não era só um xingamento solto impensado, era uma acusação fortíssima. O termo aponta para uma descendência de natureza maligna. João Batista estava, na verdade, denunciando a hipocrisia religiosa daquela galera, mostrando que por baixo de toda aquela casca de santidade e zelo que eles ostentavam, a conduta interna revelava uma essência completamente corrompida. E a fuga deles era justamente dessa tal ira vindoura. E só para deixar muito claro, na teologia escatológica, essa ira de Deus não tem nada a ver com um ataque de nervos ou um capricho emocional. É sim uma manifestação definitiva de justiça divina. O propósito é punir o mal e purificar a criação. E o mais interessante, a simples revelação de que esse julgamento vem aí funciona como um convite urgente para uma conversão genuína antes que o tempo acabe. O que nos leva diretamente à seção 3, frutos do arrependimento, a exigência. Afinal, o que era preciso fazer? A resposta vem direta e reta. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Fica muito evidente que só dar um mergulho na água do ritual não servia para absolutamente nada por si só. O texto exige resultados visíveis, coisas palpáveis. Exige ações concretas que atestem que a vida interior daquelas pessoas mudou de verdade. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é a palavra grega por trás de tudo isso, metanoia. Decodificando esse termo, a gente percebe que o arrependimento bíblico aqui não é sobre se sentir mal por um erro ou ter um remorsinho passageiro. A metanoia exige uma reorientação completa. É virar a chave de verdade, uma mudança profunda de mente, de intelecto e de estilo de vida. O ponto-chave é exatamente esse contraste inescapável, remorso superficial de um lado versus transformação genuína do outro. Para a fé ser vista como autêntica, ela obrigatoriamente tem que se materializar em obras e atitudes coerentes. É o fim da hipocrisia, pessoal. A árvore tem que dar fruto para provar que está viva, não tem atalho. E assim chegamos à seção 4, a soberania de Deus, o clímax da linhagem. O momento em que o orgulho deles vai ao chão.
Vamos analisar com muita atenção esta advertência. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos por pai a Abraão. Deus pode levantar filhos a Abraão dentre destas pedras. Aqui João tira o cobertor de segurança daquela liderança religiosa. Eles confiavam quase cegamente que ter o sangue de Abraão correndo nas veias era um passaporte intocável e garantido para a salvação. Vamos dar uma pausa e desacelerar um pouquinho para pensar na imensidão teológica e filosófica disso. O texto nos lembra da nossa origem física mesmo. A humanidade foi formada do pó da terra. E o pó é feito de minerais, basicamente a mesma matéria, daquelas pedras no chão do deserto. Ao apontar para as pedras, João diz, a gente é frágil como o pó. O mesmo Criador que fez o primeiro ser humano da terra tem soberania total para, num estalar de dedos, transformar aquelas pedras em filhos espirituais legítimos. Isso destrói completamente a ideia de que a sua árvore genealógica ou a sua linhagem física tem qualquer peso comparado com a autenticidade espiritual dada por Deus. O que nos traz a seção 5, o machado à raiz, a consequência final. É um verdadeiro nocaute teológico. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Prestem muita atenção no advérbio já. Ele atesta que o julgamento é iminente. A ferramenta não está guardada num quartinho para ser usada num futuro distante. Ela já está posicionada. O relógio está correndo e o tempo de espera acabou. Vamos seguir em frente e ver como isso se constrói, desvendando os símbolos dessa metáfora impressionante. Primeiro, as árvores, que são a representação clássica de nós, seres humanos, e da soma das nossas obras. Segundo, o machado, que simboliza aquela ação inevitável de Deus, a própria morte que encerra nossa jornada aqui. E em terceiro, o fogo, que traz a imagem imponente do julgamento final e da purificação absoluta daquilo que não tem nenhum valor. E detalhe, o machado não foi feito para aparar galhos de enfeite. Ele atinge direto na raiz. A morte dentro dessa visão é o que interrompe nosso ciclo físico natural e força uma transição imediata para a dimensão espiritual. A ação do machado funciona como um pré-julgamento. É ali, naquele exato momento, que são expostos os verdadeiros frutos que a pessoa cultivou a vida inteira. E aí fica claro se foi uma vida espiritual autêntica ou só de esterilidade e aparência. E a gente encerra essa nossa análise com esta pergunta vital e bem provocativa deixada pela fonte. A verdadeira transformação produz frutos dignos ou é apenas uma tradição superficial? A lição que a gente tira desses versículos antigos continua ecoando muito forte hoje. As aparências exteriores não valem de absolutamente nada diante de um julgamento inevitável que exige autenticidade e frutos reais. O momento para cultivar uma vida que dá frutos de verdade não é amanhã, é agora.